porque é bom para mim estar aqui com você, né? Mas conquistei isso para mim. E quero que você conquiste isso para você. Independência financeira, para que você viva uma vida abençoada. Para que você possa desfrutar das coisas bacanas que a vida tem para oferecer. Por quê? Porque você merece. Porque você é você. Porque você está aprendendo a deixar de lado um pensamento pobre, um pensamento mesquinho, um pensamento que não ousava muito, com medo do fracasso. Não, vamos tirar esse medo do fracasso e você vai começar a pensar alto, pensar longe e pensar grande, porque você ama você mesmo, ama as pessoas que convivem com você e você está disposto, a partir de agora, a viver o melhor da vida, para você e para as pessoas que você ama. E o dinheiro como uma ferramenta que vai ajudar você a alcançar os seus objetivos. Apenas isso. Entendeu o que eu falei? O dinheiro apenas como uma ferramenta que vai ajudar você a alcançar os seus objetivos. Então Napoleon Hill nos ajudou a desenvolver esse trabalho espetacular do Pense e Enriqueça, para que você possa desenvolver mais riquezas na sua vida. Eu vou contar muito brevemente a história, porque é uma história muito bonita, muito interessante, mas ela não é o foco da nossa apresentação de hoje. Esse senhor, que está sentado aí do lado esquerdo da tela, Andrew Carnegie, que na época dele, estamos falando aí na virada de 1800 para 1900, na época dele era o homem mais rico do mundo, era o rei do aço, né? Ele tinha muito dinheiro. Inclusive, vocês já ouviram falar, por exemplo, de Carnegie Hall, né, nos Estados Unidos, em homenagem a ele. Esse Andrew Carnegie, ele tinha muito dinheiro, ele tinha conquistado tudo aquilo que ele queria na vida, e ele queria deixar algo maior, né, para o mundo do que simplesmente uma universidade, do que simplesmente uma biblioteca, coisas que, afinal, apesar de tudo, ele também deixou. Ele fundou universidades, ele fundou bibliotecas, ele fundou museus, etc., com o dinheiro que ele tinha. Mas ele queria deixar alguma coisa a mais para a humanidade. Ele queria deixar para a humanidade conhecimento necessário para que qualquer pessoa que colocasse em prática alguns princípios básicos conseguiriam, em sua própria vida, manifestar riqueza, abundância, fartura, da mesma forma como ele conseguiu. E ao longo de sua vida, Andrew Carnegie foi procurando algumas pessoas. E numa determinada situação, num coquetel, mais precisamente, ele conheceu esse segundo indivíduo de óculos, Napoleon Hill, que na época era um jovenzinho de 20 e poucos anos. E Andrew Carnegie já tinha pesquisado com algumas pessoas e ele gostou do jeito de Napoleon Hill, do jeito que Napoleon Hill falava. Napoleon Hill, na época, ele já tinha escrito vários artigos, ele escrevia para jornais, ele tinha uma boa erudição. E Carnegie chegou para esse rapaz e falou: olha, eu tenho um projeto de vida. E esse meu projeto de vida é para desenvolver a ciência da riqueza e do sucesso. Eu estou procurando uma pessoa que faça isso para mim. Eu vou financiar uma pessoa que vai colocar no papel para mim quais são os princípios, os motivos, os conceitos fundamentais para que uma pessoa alcance riquezas na sua vida. E eu estou querendo que esse rapaz seja você, que essa pessoa seja você. Eu quero convidar você a desenvolver esse projeto para mim. Mas veja só, Andrew Carnegie estava testando Napoleon Hill. Ele disse: esse projeto vai ser um projeto demorado. Eu vou financiar a sua pesquisa, você vai entrevistar vários milionários ao redor do mundo, mas esse trabalho tem que ser um trabalho completo. Eu prevejo, disse Andrew Carnegie, que esse trabalho vai demorar uns 20 anos. E Napoleon Hill pensou, e num primeiro momento se assustou, e ficou assim meio titubeando: será que aceita ou não essa proposta? Né? Pensando talvez numa forma de dar desculpa, mas 30 segundos depois, Napoleon Hill disse para Andrew Carnegie: eu topo, eu vou fazer isso. O que Napoleon Hill não sabia é que na cabeça de Andrew Carnegie, o tempo máximo era 1 minuto que Andrew Carnegie daria para aquele rapaz. Se ele não decidisse em 1 minuto, se ele dissesse: amanhã eu vejo, vou pensar, depois eu te dou uma resposta, esquece, não serviria. Porque Andrew Carnegie queria, para esse projeto, uma pessoa que tivesse atitude. E Napoleon Hill teve esta atitude. Então Napoleon Hill é uma personalidade muito interessante, porque ele foi financiado para percorrer o mundo inteiro atrás de pessoas muito ricas e entrevistar estas pessoas e depois fazer uma espécie de checklist com todos esses personagens que foram muito ricos e descobrir qual é a diferença que faz a diferença. E tudo isso ele codificou numa espécie de
vamos dizer assim, de manual, né? De como enriquecer. E esse manual é o que está sendo apresentado hoje para vocês aqui nesse curso Pense e Enriqueça. Vamos dizer assim, os conhecimentos, o aprendizado, as conclusões de Napoleão Hill estarão sendo estudadas ao longo desse nosso trabalho. Bom, nessa pesquisa que Napoleão Hill fez, ele pôde de fato entrevistar muita gente, um número incontável de pessoas, milhares de homens muito ricos ao redor do mundo, só que ele reduziu este número para apenas 500 pessoas. Por quê? Ele reduziu a 500 pessoas que além de ter muito dinheiro, também eram pessoas que estavam bem em seus relacionamentos, eram pessoas saudáveis, eram pessoas que viviam muito bem. Porque você sabe disso. Tem gente que tem muito dinheiro, mas tem uma vida miserável, né? Passa apurado, é estressado, vive doente, está mal no relacionamento. Então, de todos os milionários que Napoleão Hill entrevistou, ele limitou tudo isso a apenas 500. Dentre esses 500 estavam Henry Ford, Theodore Roosevelt, Graham Bell, o inventor do telefone, o John Rockefeller, que foi um dos primeiros aí dos Rockefeller, Thomas Edison, o grande inventor, e assim por diante, né? São vários personagens. E então ele começou a fazer esta que nós vamos chamar hoje de ciência da riqueza e da prosperidade. No livro Pense e Enriqueça tem algumas histórias muito interessantes que Napoleão Hill vai contando. Ele conta, por exemplo, a história de Edwin Barnes. Barnes é um personagem muito interessante que vem para o nosso curso aqui ensinar talvez um dos princípios mais importantes, e eu digo isso com todas as palavras. Se você entender o que Barnes fez ao longo de sua vida, você nem precisa mais deste curso. Se você conseguir assimilar a essência do que esse homem foi capaz de fazer, você entendeu, está diplomado no curso Pense e Enriqueça. O princípio de que pensamentos são criaturas. Tudo aquilo que você tem na sua cabeça, daí a ideia pense e enriqueça, irá se transformar mais hora, menos hora em realidade. Quer você pense na riqueza, quer você pense na pobreza, quer você pense no lucro, quer você pense na miséria. Edwin Barnes, ele era um pobre coitado, não tinha onde cair morto, era um rapaz que necessariamente não tinha nada na época dele. Mas ele tinha um sonho, ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade que estava muito arraigada no coração dele. E o desejo que ele tinha é que ele desejava ser sócio de não mais, não menos do que Thomas Edison, que na época também era o maior inventor da época, e se bobear é o maior inventor do mundo até hoje. Edison, se não me engano, é um dos cientistas que mais tem patentes registradas no mundo até hoje. Ele não queria apenas trabalhar para Thomas Edison, ele queria ser sócio de Thomas Edison, ele queria trabalhar com Thomas Edison. Só que Edison morava em New Jersey, na época ele morava longe, e, primeiro, ele não conhecia Thomas Edison, esse era o primeiro agravante. Só daí, muita gente já teria desistido. Segundo, ele não tinha dinheiro para ir até New Jersey para conversar com Thomas Edison e expor a sua ideia de querer ser sócio de Edison. Não tem problema. Barnes vendeu alguns sapatos velhos que ele tinha, vendeu algumas coisas e foi de bagagem. Ele foi num trem cargueiro, não foi num trem como um ser humano normal. Ele pagou uma passagem mais barata e num trem cargueiro ele vai até New Jersey. Quando chega em New Jersey, ele procura então o escritório de Edison, que na época já era um homem muito rico, e se apresenta para Edison e diz o seguinte: olha, eu vim aqui da minha cidade porque eu quero trabalhar com você. Eu já coloquei isso na cabeça, eu estou determinado, eu sei que eu posso contribuir imensamente com o seu projeto, eu admiro o seu trabalho, admiro aquilo que você faz, eu estou aqui pronto para fazer o que for necessário para poder trabalhar com você a partir de agora. E na biografia de Edison, isso é uma coisa muito interessante, Edison fala alguma coisa mais ou menos assim: ele olhava para aquele rapaz e parecia um mendigo, um maltrapilho. Pela aparência do sujeito, parecia que ele estava pedindo alguma esmola.
Mas Edison viu alguma coisa no olhar deste rapaz. Não era exatamente aquilo que ele falava, mas o modo como ele estava falando que tocou o coração de Edison. E Edison, como era uma pessoa muito inteligente, não quis desprezar também essa oportunidade. Ele não sabia exatamente o que ia fazer com aquele maltrapilho que estava ali na frente dele, mas ele falou, tudo bem, comece a trabalhar comigo, e começou a trabalhar como assistente de Edison. Não importava qual fosse o cargo para Barnes. Não importava a situação, não importava aquilo que ele estava fazendo. Barnes tinha propósito, ele sabia o que ele queria, ele tinha persistência, ele não iria ficar ali apenas uma semana e se não desse certo, ele iria embora. Ele iria permanecer e insistir, até provar para Edison que ele era suficientemente capaz de ter aquilo que ele estava querendo. No caso, a parceria com Thomas Edison. E ele tinha um desejo muito ardente. E essa persistência foi colocada à prova. Passaram-se 6 meses e nada aconteceu. Ele continuou ali com o trabalhozinho medíocre dele. Passaram-se mais 1 ano, passaram-se 2 anos e nada. Passou-se bastante tempo. Eu não sei exatamente bem, eu não me recordo agora da biografia, acho que passaram 3, 4 anos. Thomas Edison, ele inventava coisas o tempo todo. Aí ele inventou um equipamento, que já não existe mais, que se chama ditafone. Ditafone era uma espécie, seria o que nós chamaríamos hoje de um gravador, né? Mas com rolos de cera, uma coisa bem mais ultrapassada, bem mais antiga. E ninguém queria vender esse ditafone, inclusive que é o que está aí no desenho da tela. Os vendedores de Edison não acreditavam nesse produto. E Barnes percebeu que aí estava a oportunidade dele. Ele falou para Edison, olha, deixe comigo esse equipamento, né? Eu vou vender esse negócio para você. E como esta era a única oportunidade, até então, passado 3, 4 anos que Barnes estava ali, era a oportunidade que ele tinha em mãos, ele agarrou essa oportunidade com unhas e dentes. E não só agarrou com unhas e dentes, como ele ficou milionário com esse produto. Ele vendeu, na época, 3, 4 milhões de dólares, que hoje já é bastante coisa, mas naquela época era muito mais ainda. Inclusive ele criou um slogan que era mais ou menos assim, Edison inventa, Barnes instala. Ele colocava esse slogan. E a partir daí então, ele firmou esta parceria com Thomas Edison para nunca mais cessar. Ele tinha propósito, ele sabia o que ele estava querendo. Lembra que eu falei agora há pouco? Se você entender a lei de Barnes aqui, você entendeu o nosso curso. Se você quer uma coisa, você precisa primeiro acreditar que ela é possível, não abrir mão dela e intensificar cada vez mais o desejo de alcançar isso. Eu disse no início da apresentação, você era uma criança, você tinha ambições, você tinha sonhos, você tinha coisas que você queria. Mas para não ser frustrado, você desejou sonhar menos, ou você foi ensinado a sonhar menos. Agora, eu estou aqui na sua frente para chacoalhar você, para convocar você a resgatar lá do fundo do seu baú os seus maiores sonhos. E não mais desistir deles. E começar a criar planos, criar propósitos, começar a fazer o que tem que ser feito, porque, como disse, você não merece viver uma vida menos do que espetacular. É isso que eu desejo para você. Vou contar uma segunda história que pode ajudar bastante. Essas histórias todas que eu estou falando são histórias reais. Você pode, anotando aí no seu caderno esses nomes, depois você pesquisa no Google, no Wikipedia, vai estar tudo lá. Talvez vocês conheçam, algum de vocês conheça a história da família Derby. A família Derby, ela entrou na corrida do ouro dos Estados Unidos, quando os americanos descobriram, né? Inclusive tem filmes assim, né, do Velho Oeste, até desenhos animados, a corrida do ouro, as pessoas indo atrás disso. E a família Derby foi, primeiro com o tio, né, desse Derby, que era um dos mais conhecidos, foi atrás, pesquisou e começou então a ingressar também nessa corrida do ouro para ver se enriquecia. E acabou, para encurtar a história, que é uma história um pouco comprida, não interessa agora, a família inteira foi lá.